Lucas 8, do 1 ao 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Sustentá-los porque não era apenas a Jesus, era Jesus e também os seus 12 discípulos. Até aqui é o trecho da palavra de Deus que nós vamos ficar hoje e vamos meditar um pouquinho. Talvez aqueles que estão conosco a primeira vez já podem ter ficado um pouco assustados com a ministração da palavra desta noite. Volta no tema, o tema nos fala sobre o ministério da contribuição. Eu vou falar, sem vergonha alguma, eu vou falar sobre contribuição financeira na igreja, sobre participação, sobre dízimos, sobre ofertas. E aí alguém pode pensar assim: puxa vida, vim na igreja errada, mais uma daquelas que só fala disso. E eu quero dizer para vocês que em 1 ano e meio já de trabalho inaugurado aqui na cidade de São Leopoldo, 1 ano e meio, essa vai ser a primeira vez que nós vamos falar especificamente uma mensagem sobre contribuição. Os irmãos que nos acompanham desde o início sabem disso. Quem quiser acompanhar também, nós temos as nossas mensagens nos canais, nas mídias, temos no YouTube, por exemplo, você confere lá as pregações, você vai ver que não tem nenhuma que fale sobre dinheiro. Olha que essa é mais uma daquelas igrejas que fala sobre dinheiro. Mas também nós entendemos que falar de dinheiro é necessário. E ao longo dessa mensagem vocês vão entender por quê. É óbvio, e todo mundo se faz essa pergunta, é óbvio que existem alguns abusos no meio de algumas igrejas que só falam a respeito disso e que tem aquela intenção realmente de tirar o dinheiro das pessoas, e por causa disso outros trabalhos, que são trabalhos sérios, que são centrados na palavra de Deus, acabam até ficando constrangidos. Eu lembro de uma igreja em que na hora de falar sobre oferta, sobre dízimo, o pastor desligava o microfone dele. Aí as pessoas vinham, ninguém podia escutar do lado de fora que naquela igreja também pediam dinheiro, como se isso fosse errado, como se isso fosse um pecado, como se estivesse roubando. Não, é um ensinamento bíblico, a Bíblia fala sobre isso. A maneira como ele é aplicado, a maneira como ele é colocado em prática na vida das pessoas, pode ser que esteja errado, mas o ensinamento, ele está corretíssimo. Aí alguém diz assim: não, nós não falamos sobre isso porque tem pessoas se aproveitando desse tema e fazendo absurdos, abusando das pessoas. E se nós pararmos para pensar, as pessoas abusam de tudo. As pessoas abusam, inclusive, do uso da Bíblia como palavra de Deus. Não tem as pessoas que abusam do uso da Bíblia. E o que nós vamos fazer, irmãos? A partir de hoje, por causa destas igrejas que abusam no uso da palavra de Deus, da Escritura, nós não vamos mais usar a Bíblia aqui na igreja, ok? Eu estaria errado, eu estaria sendo incoerente. Nós precisamos ensinar da maneira certa. E eu quero que vocês embarquem comigo nessa noite num ensinamento bíblico, centrado, muito equilibrado, e depois a gente pode explorar o assunto e eu posso esclarecer as dúvidas de alguém que porventura não tenha sido esclarecido, não tenha tirado todas as suas dúvidas na pregação dessa noite. Vamos pensar um pouquinho. Eu trago algumas informações relevantes nesse texto. Apenas 3 versículos, tem vezes, vocês me acompanham, tem vezes que a gente lê um trecho maior, de 10 versículos, de 15 versículos. Hoje eu vou ficar apenas com 3, porque são 3 versículos, mas de uma riqueza grandiosa. Muita informação, muita coisa boa tem nesses 3 primeiros versículos que nós lemos.
A primeira delas é que havia uma tarefa grande a ser realizada. Você percebeu isso no texto? Você percebeu a tarefa de Jesus, a missão de Jesus? Veja comigo no texto versículo 1, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Haviam cidades e haviam povoados que precisavam ser alcançados. E Jesus tinha uma tarefa, Jesus tinha uma missão. A tarefa, ela era grande. E como eu coloquei ali no comentário, os desafios da igreja são incalculáveis. A seara é grande e os trabalhadores são poucos, nos alertou o Senhor. Temos muito o que fazer e não podemos nos acomodar. Eu faço parte de um trabalho aqui no Rio Grande do Sul que se chama Núcleo de Estratégias Missionárias. E, inclusive, agora, terça-feira, eu e outros pastores aqui do estado vamos nos reunir ali em Porto Alegre e vamos discutir estratégias para alcançar cidades aqui do nosso estado, cidades onde a Convenção Batista Independente ainda não chegou. E não que nós sejamos melhores do que outros, e nós glorificamos a Deus, porque existem outros fazendo isso, existem outras denominações sérias alcançando essas cidades, mas nós não podemos ficar com os nossos braços cruzados dizendo assim, não, mas tem outro fazendo, a gente não precisa fazer. Tem outros que estão ajudando os pobres, a gente não precisa ajudar. Tem outros que estão evangelizando no presídio, nós não precisamos evangelizar. Tem outros que estão fazendo trabalhos no hospital, nós não precisamos fazer. Seria muito fácil nós nos acomodarmos na sombra dos outros. Nós temos que fazer a nossa parte. Então existem outras denominações que estão alcançando essas cidades aqui no estado? Existem, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Foi uma realidade, a cidade de São Leopoldo há 1 ano e meio, há 1 ano e 8 meses, não tinha trabalho batista independente aqui. Já teve no passado, houve uma cisão dentro da denominação e dessa denominação surgiram 2 denominações. A outra igreja ainda está aqui trabalhando, fazendo a sua parte, pregando o evangelho, mas nós entendemos na época que era a nossa vez também de trabalharmos aqui nessa cidade que tem aí cerca de 230 mil habitantes e tem gente para ser alcançada ainda. Então, os desafios da igreja, eles são incalculáveis. Jesus, ele ia de cidade em cidade, ele estava fazendo a sua parte, né? A sua missão, aquilo que o Pai mandou ele fazer, ele estava fazendo. Existem hoje, meus irmãos, deixa eu ver se eu lembro exatamente desses números, existem 11 municípios no Brasil inteiro, 11 municípios no Brasil inteiro, em que não existe nenhuma igreja evangélica, 11 municípios. E o que nos deixa assim preocupados é que 8 ou 9, se eu não estiver enganado, são no Rio Grande do Sul. Isso é para nos mostrar que os desafios eles são grandes. Dos 11 municípios não alcançados no Brasil, 8 ou 9 estão no Rio Grande do Sul. Quando eu fui fazer uma contagem de cidades no Rio Grande do Sul que tem trabalho batista independente, a nossa denominação, eu verifiquei que existiam 496 municípios e nós estávamos representados em 92, 93 cidades. Nós estávamos abaixo de 20% no alcance do estado. Então nós começamos a pensar missões, a nos preocupar em engajamentos missionários. A Secretaria de Missões da Cibiergues tem trabalhado arduamente para pensar missões e o mais difícil, sem dinheiro, que esse que é o grande desafio. Nós não temos empresários, nós não temos uma marca, nós não temos uma empresa, uma multinacional bancando esses projetos. O que entra hoje na Cibiergues, na convenção estadual, sai, não fica dinheiro em caixa, é investido em missões. Então os desafios são muito grandes. E a gente sempre vai olhar para a palavra de Deus e vai ver que sempre tem o que fazer. E eu falo sobre isso num versículo que eu compartilho com vocês em Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo escreve a um jovem pastor chamado Tito. Paulo envia esse jovem pastor para uma ilha, um país, que é uma ilha chamado Creta, e Paulo deixa Tito em Creta com uma missão.
E eu fiquei pensando na minha vida, porque eu fui colocado em São Leopoldo com uma missão, e Tito foi colocado em Creta com uma missão. E Paulo depois escreve para Tito nessa carta, diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, Tito não caiu em Creta de paraquedas, do acaso, não estava ali de férias, tinha um trabalho a ser feito, tinha uma tarefa a desempenhar. E eu estava pensando hoje à tarde, eu cheguei a compartilhar no meu Facebook, Jesus não fez tudo, embora ele pudesse ter feito tudo. Paulo não fez tudo, embora ele quisesse fazer tudo. Tito não fez tudo, embora ele tivesse que fazer, porque Paulo deu essa missão para ele. Ainda há o que ser feito. Sobrou algo para mim, sobrou para vocês, ainda precisamos trabalhar como igreja. Então, essa primeira informação, há sempre um grande desafio para nós, como povo de Deus, como igreja. Em segundo lugar, olha que interessante o que também nos diz esse primeiro versículo. Jesus compartilha a sua missão com seus discípulos. E eu coloco no comentário que Jesus não precisa de nossa ajuda, mas ele prefere compartilhar a sublime missão conosco. Vocês acham que Jesus foi um incompetente que veio ao mundo cumprir uma missão e fez só metade da missão, e nós precisamos dar uma ajuda para Jesus porque ele não foi capaz de cumprir a sua missão? Não. Se você pensava assim, você está equivocado. Jesus fez tudo o que ele tinha para fazer, mas ele compartilha algo conosco porque ele quis compartilhar. Ele prefere compartilhar a sua missão, a missio Dei, a missão de Deus conosco. Ele prefere compartilhar comigo e contigo essa tarefa, e ele olha para os seus discípulos em um tom de despedida, e ele diz para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa tarefa, é a missão da igreja, é ir, é alcançar, é pregar, é evangelizar, é compartilhar o amor de Deus. E Jesus está fazendo isso através das nossas vidas e quer nos usar, quer te usar para fazer isso. E eu trago um versículo que confirma essa ideia, onde Paulo escreve uma carta à igreja em Corinto, e Paulo dá, ao entender, né, nessa expressão cooperador, parece que nós estamos ajudando Deus, parece que nós estamos dando uma mãozinha para esse Deus que precisa da nossa ajuda. Uma vez eu vi um adesivo em um carro, aquela imagem que alguns usam a respeito de Jesus, um cara cabeludo, barbudo, aquele Jesus europeu, de olhos azuis, né, mais parecido assim no perfil do Renan, do que alguém do Oriente Médio propriamente dito, né? Aí tinha aquela imagem, um dedo apontado, e aquele Jesus dizia assim: eu preciso de você. E eu parei diante daquele carro e fiquei refletindo sobre isso. Será mesmo que Jesus precisa de mim? E eu chego à seguinte conclusão: não, ele não precisa de mim, mas por misericórdia, ele quer fazer uma grande obra, uma grande tarefa, e ele me convida: Igor, vem fazer comigo, eu estou fazendo uma coisa muito grande, eu quero te convidar para participar disso. Mas é ele quem coordena tudo, é ele quem capacita, é ele quem envia os recursos, é ele que nos dá os dons, é ele que nos dá a vida. A Bíblia chama ele de autor da vida. E Paulo dá a entender que nós ajudamos Deus, mas não é nesse sentido, porque Deus se permite ajudar, ele se permite compartilhar a tarefa conosco, a missão conosco, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, escreveu o apóstolo Paulo. Vamos avançar? Também nesse trecho que nós lemos, vou ler de novo aqui. Então, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Tinha uma tarefa a ser realizada. Os 12 estavam com ele. Os discípulos estavam aprendendo com Jesus e engajados nessa missão com Jesus. E aí depois nos diz assim, e também agora versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. E aqui há uma lista de mulheres: Maria Madalena, Joana, e
algumas, não apenas pessoas simples, mas dá para ver pessoas também da elite. Olha que interessante aqui, a Joana, a mulher de Cusa, que era o administrador da casa de Herodes. Essa mulher estava envolvida também. E Susana e muitas outras, nos diz o texto. Nós também concluímos que Jesus dá espaço para as mulheres em sua missão. Olha o que eu escrevi ali como comentário. Os rabinos da época jamais permitiriam ser seguidos por mulheres, mas Jesus mostra que há espaço para mulheres, crianças, gente simples e outras etnias em sua missão. Numa época em que os grandes rabinos eram seguidos, eles só tinham discípulos homens, eram seguidos apenas por homens. Você vê Jesus caminhando, se dirigindo, se deslocando de uma cidade a outra, 12 discípulos com ele, outras pessoas à sua volta, e nessa grande multidão, às vezes também uma multidão, como nos registra muitas vezes Lucas, também mulheres acompanhando. Isso para a época era inaceitável. Que tipo de mestre é esse que para o que está fazendo para receber uma criança? Que tipo de mestre é esse que se permite ser seguido por mulheres? Que tipo de mestre é esse que para a entrada de Jericó e dá atenção a um cego mendigo que está gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Que mestre é esse que entra na casa dos publicanos? Que mestre é esse que cura o servo do centurião, que não era judeu? Que servo é esse que atende o pedido da mulher cananeia, que também não era judia? Que servo é esse que fala com a mulher samaritana no poço de Jacó? Que mestre é esse? Que rabino é esse? Jesus é diferente dos rabinos de sua época, porque todos têm espaço no ministério de Jesus. E eu trago um versículo aqui para comprovar isso, quando Paulo escreve aos Colossenses, e nós estamos estudando bastante Colossenses esses últimos dias, né, Renan? Estamos há quase um mês lá no seminário só estudando Colossenses. Só tem 4 capítulos e a gente não consegue terminar de estudar Colossenses. É muita coisa boa para as nossas vidas ali. E no versículo 11, Paulo escreve essa carta e ele diz assim: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Glória a Deus por isso. O ministério de Jesus é um ministério inclusivo, onde todos têm espaço, todos podem ser úteis, todos podem trabalhar para Jesus. Já não é agora uma preferência apenas masculina, mas as mulheres, as crianças, o idoso, que dependendo da sociedade é colocado de lado porque é idoso. Na igreja tem lugar para o idoso também, tem lugar para todas as faixas etárias, para todas as etnias, para todos nós. Vamos avançar um pouquinho? E aí, por último, vai nos dizer o texto, olha só que interessante, o finalzinho do versículo 3, você quiser pode acompanhar na sua Bíblia, o finalzinho do versículo 3 diz assim: essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. A Almeida Revista e Corrigida, a versão Almeida diz que essas mulheres os serviam com as suas fazendas. Olha que interessante, eram quem sabe pessoas que tinham propriedades, tinham terras, e ajudavam com os recursos do campo, com os recursos das suas criações, ajudavam a manter o ministério de Jesus. Eu trago também, eu vou ler ali. Existiam muitas formas de estar engajado com Jesus, e uma delas era contribuindo, uma delas não é a única, mas também não pode ser esquecida, uma delas era contribuindo financeiramente com ele e seus discípulos. Pode passar. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 18. Paulo, nesse trecho, ele está falando que ele recebeu uma oferta dos filipenses. Os filipenses mandaram um dinheiro, mandaram donativos para manter Paulo, porque Paulo foi um homem, um missionário, que muitas vezes ele até se submeteu a trabalhar fora. Ele era fabricante de tendas, então ele fabricava tendas para se manter.
Em outras oportunidades, conforme a igreja conseguia custear as suas despesas, ele se dedicava apenas para a obra de Deus, ao ensino, à oração, à pregação da palavra, à plantação de igrejas, a escrever cartas, tratados teológicos, como por exemplo a Epístola aos Romanos. Ele se dedicava integralmente ao ministério. E agora ele está agradecendo aos filipenses que mandaram oferta que pôde manter Paulo na obra de Deus. E olha a compreensão que Paulo tem e a revelação que ele faz a respeito da oferta dos filipenses. Olha o que diz o texto: agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O que Paulo está dizendo? Vocês mandaram para mim, mas a oferta foi para Deus. Vocês abençoaram a minha vida, mas vocês estavam fazendo, não era só para mim, vocês estavam fazendo para Deus, porque isso era um sacrifício aceitável diante de Deus. Uma das maneiras de contribuirmos na obra de Deus é financeiramente, é uma delas. Agora temos que fazer uma pergunta diante dessas afirmações, dessas reflexões, dessas informações que o texto nos trouxe. Temos que fazer uma pergunta. E que pergunta que farei? A seguinte: por que elas sustentavam Jesus? Faça-se essa pergunta por alguns instantes. Por que essas mulheres compartilhavam com Jesus os seus bens? Por que essas mulheres mandavam dinheiro ou entregavam dinheiro nas mãos de Jesus e ele propriamente não administrava o dinheiro? Judas era o tesoureiro, nos diz a palavra do Senhor, mas elas investiam em Jesus, no seu projeto, na sua missão. Também ajudava a sustentar não apenas ele, mas sustentava também os seus 12. Por que elas davam dinheiro para Jesus? Por que elas investiam nesse projeto? Vamos tentar responder isso. Em primeiro lugar, porque elas eram gratas pelo que ele fez, porque eram gratas pelo que ele fez por elas. Vocês conseguiram observar no texto o que Jesus fez por elas? Vocês conseguem observar no texto? O que a palavra de Deus nos diz? Pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas. Uma mulher, uma delas, saíram dela 7 demônios, houve uma libertação na vida daquela mulher. Jesus devolve a integridade, Jesus devolve saúde, não apenas saúde física, saúde emocional. Jesus restaura aquela vida, ou aquelas vidas. E agora a gente vê essas mulheres participando efetivamente do projeto de Jesus com contribuição financeira. O que isso significa? Gratidão. O que isso significa? Gratidão. E eu pergunto, será que nós não temos motivos para sermos gratos? Será que se nós observássemos a nossa vida e pensássemos o que Jesus fez por nós, de onde Ele nos tirou, o que Ele tem feito diariamente por nossas vidas, como Ele tem trabalhado em nós, como Ele tem agido no nosso meio, será que não temos também motivos para agradecer a Deus, a Jesus, pelo que Ele fez e tem feito diariamente? E uma das maneiras que nós temos de agradecer é participando financeiramente da vida da igreja. Eu já falei algumas vezes aqui, irmãos, igreja não está associada a partido político nenhum. E se em período de eleição chegar um candidato aqui, eu queria falar alguma coisa, aqui não fala nada, aqui senta no banco e ouve a palavra de Deus. Nós não damos oportunidade para político, e também eu não bato lá na prefeitura, olha, a gente precisa lá, de uma caixa de som, a nossa está pifada, será que vocês não tinham aí uma verba, uma ajudinha? Não faço isso. O que temos conquistado, colocado aqui dentro, as despesas que são pagas, graças a Deus isso é tirado, no bom sentido da palavra, viu? É tirado do bolso dos homens e mulheres de Deus que entenderam a missão e que são gratos a Deus e que contribuem financeiramente. Também nós podemos dizer que essas mulheres, elas sustentavam Jesus porque era a forma de expressar o amor por Ele.
E se vocês estiveram aqui no domingo passado, vocês vão lembrar de uma mulher que se ajoelhou, se deitou, se lançou aos pés de Jesus e que chorou, se emocionou e que lavou os pés dele com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, depois colocou perfume. E eu disse para vocês que eu tenho uma suspeita em relação àquele texto, em relação àquela mulher. Para mim, aquela mulher foi uma dessas tantas outras que foi curada, que teve a restauração em alguma área de sua vida, e aquilo ali era um ato de gratidão. E é uma forma de nós expressarmos amor. Essa também é uma maneira de expressar amor por Jesus, também contribuindo financeiramente. Eu tenho falado em algumas reuniões, em alguns estudos e até na informalidade, que quando a gente assume um compromisso com Jesus, a gente também assume um compromisso com a igreja, porque a gente não pode se comprometer com Jesus sem se comprometer com a igreja. Ah, Jesus, eu quero te amar, mas igreja não é para mim. Existem alguns grupos atualmente que dizem isso, né? Eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Tem muitos livros que foram escritos nesses últimos anos falando sobre os desigrejados, sobre os sem igreja, aqueles que querem as bênçãos de Jesus, dizem que amam Jesus, mas não querem a família de Jesus. E aí vocês imaginem um casal em que o marido diz para a esposa assim: eu te amo do fundo do meu coração, mas eu não quero pagar um boleto nessa casa, te vira. O rancho é contigo, sustentar a casa, a água, a luz é contigo, eu não quero me envolver com isso. O meu dinheiro eu quero gastar com as minhas coisas, isso aí eu não quero me envolver não. Isso não é amor, porque uma das maneiras de nós demonstrarmos amor é também nos engajando no sustento da casa, da família. E se nós fazemos parte da igreja, que é também uma família, a Bíblia também chama isso de família da fé, chama a igreja de família da fé, nós também nos envolvemos e participamos financeiramente, porque é uma forma de expressar o nosso amor por Ele. É gratidão e é amor. Vamos avançar um pouquinho? Porque elas acreditavam no projeto de Jesus. Eu quero ainda falar alguma coisa sobre o ponto anterior. Eu diria o seguinte: um crente de verdade, que ele diz que ama Jesus, que ele diz que ama a obra de Deus, mas ele diz que ele não quer e não vai participar financeiramente na igreja, eu quero dizer que eu duvido um pouco desse amor. Eu questiono um pouco esse amor, eu não tenho certeza se isso de fato é amor. Ama Deus, ama a obra de Deus, mas não contribui, tem que repensar se ama. Agora aqui, elas acreditavam no projeto de Jesus. Vocês acreditam no projeto de Jesus? Vocês acreditam na igreja como a agência missionária, proclamadora das boas novas? Alguém escreveu esses dias que a igreja ela não precisa de um departamento de missões. Esse departamento de missões já existe, se chama igreja. Nós somos o departamento de missões. A igreja é a agência missionária. A igreja, eu tenho dito, as pessoas, alguns grupos, principalmente musicais, a igreja, ela está aqui para louvar a Deus, a igreja foi chamada para adorar, para louvar, levante suas mãos, cante, feche os seus olhos em adoração. E eu digo o seguinte: não, a igreja não está aqui para louvar, a igreja está aqui para proclamar, porque louvor vai continuar lá no céu. O louvor ele continua, ele se perpetua, nós vamos continuar louvando na eternidade. Agora a proclamação é o que nós temos que fazer agora. O dia que Jesus voltar, não tem mais proclamação, a igreja já pregou, e aí o louvor continua na eternidade. Na eternidade nós não vamos pregar para os anjos, viu, irmão? Não precisa evangelizar os anjos lá, já vão ser tudo crente. Agora, enquanto estamos aqui, por que Jesus não levou a igreja ainda? Por que o arrebatamento ainda não aconteceu? Porque ainda tem uma tarefa a ser realizada. Tito 1,5, lembra disso? Te deixei em Creta para que colocasses em ordem ainda o que faltava e para que constituísse presbíteros como eu lhe instruí. A igreja ainda está aqui porque tem uma tarefa a ser realizada. E eu acredito nessa tarefa, eu acredito nessa missão. Eu acredito que a igreja que está com as suas portas abertas, semanalmente pregando o evangelho, ela alcança o perdido, ela tem uma mensagem que transforma a vida.
uma mensagem que ministra o perdão de Deus, uma mensagem que cura, uma mensagem que restaura. Eu acredito nisso? Será que eu acredito nisso? E se eu acredito nisso e não coopero com isso, é um pouco incoerente. Agora, se eu acredito no poder do Evangelho pregado na igreja, como Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se eu acredito nisso, logo eu contribuo com isso, porque eu quero ser o maior interessado de que as portas da igreja permaneçam abertas, semanalmente abertas, para que a palavra continue sendo pregada, para que o Evangelho continue sendo anunciado e para que vidas continuem sendo salvas. Eu acredito na igreja, eu acredito na missão de Deus, eu acredito no Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sei vocês, mas eu acredito. E se eu não acreditasse, eu não estaria aqui pregando para vocês. Mas eu acredito nesse projeto. Eu acredito. Tem mais um. E elas também contribuíram financeiramente. Sustentaram Jesus, porque elas entenderam que era uma forma de servi-lo. Eu disse inicialmente que existem muitas maneiras de você servir. Tem pessoas que servem na música, tem pessoas que servem na área do ensino. Agora, enquanto nós estamos aqui ouvindo a mensagem, tem pessoas lá na salinha ensinando a palavra de Deus para as nossas crianças. Tem pessoas que se dedicam a isso. Tem pessoas que servem na diaconia, são aqueles que ajudam na limpeza, ajudam na manutenção, ajudam no evangelismo, ajudam em tantas áreas. Existem muitas áreas de atuação para cada crente, para cada homem, para cada mulher que se rende e se entrega a Jesus Cristo. Mas uma delas, e não pode ser esquecida, eu já ajudo numa área, eu não vou participar nessa. Uma das maneiras de servir Jesus é contribuir financeiramente. Eu sirvo, eu estou trabalhando, eu estou servindo. A palavra ministério, ela também pode ser traduzida como serviço. Você tem ministério? Alguém pode te perguntar. Obviamente está te perguntando se tu canta, se tu prega, se tu evangeliza, tu tem ministério. Todos nós temos ministério, porque ministério é trabalho. E trabalho sempre terá para cada um de nós. Antigamente se dizia assim, não sei se vocês vão lembrar dessa frase: missões se fazem com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Vocês lembram dessa frase? Nunca ouviram? Os mais igrejeiros aí, né? Já ouviram, né? Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos daqueles que ficam orando e com a mão daqueles que estão contribuindo. E eu vou dizer para vocês que essa frase está errada, gente. Eu já citei essa frase algumas vezes nas minhas pregações, não aqui, mas eu entendi que essa frase está errada, porque todos nós temos a missão de ir. Essa tarefa não é para alguns, é para todos. Todos nós vamos. Uns vão para longe e outros vão para perto. Eu digo que a igreja, ela envia missionários para o outro lado do mundo, e nós somos uma denominação missionária que tem missionário na África, nós temos missionário na Ásia, temos em Israel, temos no Japão, temos aqui na América Latina, nós temos missionários em várias partes do mundo. Então, alguns são enviados para longe, para o outro lado do mundo, e outros são enviados para o outro lado da rua. Mas todos fomos enviados. Não é privilégio de alguns, eu fui um enviado. Todos nós fomos enviados. Você foi enviado no seu trabalho, você foi enviado na sua faculdade, você foi enviado na sua vizinhança, no condomínio, você é enviado no meio dos seus familiares. Todos nós vamos, todos vão, todos são enviados. Então missões se faz com os pés daqueles que vão. Quem são eles? Todos nós. Missões se faz com os joelhos daqueles que oram. Eu sou da oração, irmão. Ministério de intercessão, é comigo. Eu oro na madrugada, esse é o meu chamado. Queridos, oração é para todo crente. Que negócio é esse que uns crentes têm que orar e os outros não precisam? Oração é para todo crente. É para mim, eu tenho que orar mais e todos nós precisamos crescer nisso. Oração é para todos. Então todos vão e todos oram. E a contribuição é para quem? É só para quem tem dinheiro? É só para rico? Não. E a Bíblia vai nos mostrar que inclusive pessoas simples, como uma viúva pobre que tinha uma moedinha e levou aquela sua única moeda e colocou lá na oferta, no templo, ela foi reconhecida
por Jesus porque ela deu a sua melhor oferta. E Jesus não isentou ela, não, irmã, não precisa, irmã ganha salário mínimo, não precisa ofertar, não, deixa aí para os ricão fazer, não. Se Deus coloca no coração dela esse entendimento de que ela também é responsável na hora da oração, da contribuição, ela também vai contribuir, todos nós podemos contribuir, todos nós podemos. A oferta boa é acima de R$50, eu nunca falei isso, e quem está falando isso está mentindo, cada um sabe, né, do que pode dar. Às vezes uma pessoa que vem e oferta R$2 ou R$5, a gente não sabe qual foi a dificuldade e o desafio para aquele cidadão, aquele irmão, aquela irmã ofertar aquele valor, né? A gente sabe que para muitas pessoas é muito. Agora às vezes a gente vê que, não estou dizendo aqui, eu não digo que eu vejo aqui, mas algumas outras realidades daquelas pessoas, né, que têm muito e são avarentos. São o famoso mão de vaca, que lá para ele dar R$1 é uma dificuldade, tá? Então a questão é a proporcionalidade. E Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, se você quiser acompanhar depois, Paulo escreve sobre isso, né? Cada um oferte conforme as suas posses. Cada um sabe quanto que pode e quanto que ganha, ok? Vamos avançar um pouquinho. Eu deixo um versículo aqui para nós encerrarmos a nossa ministração. Já vamos passar para o momento da ceia. Eu me estendi um pouquinho. E olha que eu resumi muito esse sermão, eu podia falar muitas outras coisas, mas numa outra oportunidade, quem sabe, falarei um pouco mais sobre o assunto. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, se você quiser anotar esse versículo, é bem interessante, porque ele diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honre o Senhor com seus recursos, ou como diz uma outra versão, honre o Senhor com os teus bens. Amém? Se a palavra de Deus, ela está fazendo sentido para a sua vida, e você está se sentindo desafiado, porque essa é a grande palavra-chave no texto, se você está se sentindo desafiado a fazer parte de tudo isso aqui que Deus está fazendo, então você está sendo convidado também a ofertar, a ser um dizimista, a participar financeiramente. Amém?